Hoje, nós estamos aqui com um convidado extremamente especial. Eu estive com ele recentemente numa live e, como sempre, ontem eu não tive a oportunidade de dizer, mas vou dizer agora novamente, fiz questão que fosse aqui no canal, publicamente, para dizer o seguinte: quando a gente vai montar o Enob, eu imagino que é como você se sentar à mesa para você almoçar ou jantar. Só se sente com pessoas que você se levantará melhor do que você sentou. É importante você trazer pessoas que você admire o trabalho. Ai, Magog, mas é você admirar? Sim, sou eu. Não dá para eu perguntar para 50 milhões de pessoas se está aprovado, né? Então, essa é meu critério que eu já disse para vocês. É um trabalho, seja ele teórico, através de um livro, através de uma vivência, e principalmente a pessoa que vive a magia na carne, no dia a dia. A magia no plano material. E eu tenho o prazer de convidar para apresentar esta fórmula mágica de iniciação, já que nós conversamos e foi fantástica a nossa conversa. Com certeza vai faltar tempo, porque vocês vão querer fazer muitas perguntas e vocês só têm mais 72 horas. Então, eu convido para que venha aqui Cedric, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Oi, gente, tudo bom? Estou com meu celular, ele vai ser meu apoio. Eu mudei algumas coisas de ontem para hoje no meu diálogo, por conta, enfim, de algumas coisas que eu ouvi, que eu achei que era interessante pontuar. Para quem não me conhece, eu sou Cedric Nightingale, sou sacerdote de bruxaria, mais especificamente de Wicca, e eu tenho um trabalho aí há algum tempo na internet. Recentemente lancei, ano passado, né, lancei um livro chamado Fogo dos Deuses, e esse ano lancei o meu baralho de tarô. É só para dar um disclaimer das coisas que eu, enfim, desenvolvo. Eu pretendo trazer hoje um diálogo sobre algumas questões um pouco mais modernas dentro do processo de bruxaria, principalmente quando a gente está falando de Wicca. E eu acho que eu começo com uma frase que eu ouvi ontem, que eu acho que ela foi usada de uma maneira um tanto quanto controversa, que é olhar a Wicca como uma colcha de retalhos. E nós que somos brasileiros e que estamos acostumados com artesanatos, né, e com movimentos muito manuais e minuciosos, começamos a entender que parece que é ruim, né, ter uma colcha de retalhos. Então, é bom a gente pontuar que a Wicca ela não foi uma religião revelada. Ela foi uma religião desenvolvida, assim como todas as coisas que são desenvolvidas pelo homem. E mesmo que você diga que existem religiões que foram canalizadas e reveladas, a que ponto isso é validado? Se a gente está falando de coisas que são validadas cientificamente dentro do nosso tempo, que é possível provar através de testes duplo cego, triplo cego e outras muitas questões, a espiritualidade é algo que nós não podemos fazer. Tudo se baseia em crença. E se baseia em crença, mesmo que você diga que algo foi canalizado, ou que algo foi inspirado, ou que algo foi revelado, da maneira mais fria que eu posso te dizer, também foi inventado. O que prova que aquilo veio de cima, sendo que a gente não consegue comprovar o de cima até agora? Nada prova. Então, dizer que o Gardner era doido, isso a gente já sabe. Mas desvalidar as colchas de retalhos é a mesma coisa que dizer que toda a nossa experiência adquirida ao longo da vida não vale de nada, porque a gente não pode aplicar ela somando 1 mais 1 para que ela se construa e se melhore. O que o Gardner fez foi construir uma nova religião, uma religião onde a gente pudesse saudar coisas que estavam cada vez mais sendo massacradas, como o próprio feminino em si. A gente vê, por exemplo, Crowley, como eu estava conversando com a minha amiga Vesta, trazendo a ideia de Babylon, mas não conseguindo explorar ela completamente. Não dando liberdade para a própria mulher num culto onde deveria ter poder feminino. Gardner conseguiu isso. E não só isso, e é por isso que eu começo a trazer para a modernidade. Agora vamos para os meus tópicos, para que eu não me perca.
conhecer os movimentos históricos é importantíssimo. A gente precisa olhar para o passado. É necessário que a gente compreenda de onde as coisas vieram. É necessário que a gente compreenda de onde vem o significado da palavra bruxa. Mas é tão antiquado dizer que a gente precisa aplicar a palavra como ela é, quando a gente sabe que palavra é movimento. Nossa cultura, ela não é estática. Então, sim, a gente vai ter diferentes significados e diferentes aplicações para a mesma palavra, e que podem representar muitas coisas. E quando a gente fala de bruxaria aqui no Brasil, por mais que a gente tenha uma longa história datada sobre o significado e o simbolismo dela, a gente sabe que a maior parte das pessoas que a aplicam no seu cotidiano, isso não tem controle. São pessoas que se identificam com um tipo de trabalho que é voltado para a natureza e que não necessariamente precisam ter uma linhagem ou um vínculo. E por que eu estou falando isso? Porque, em diversos momentos, pessoas de tradições e movimentos iniciáticos, que são muito inteligentes, às vezes aplicam do conhecimento para diminuir o conhecimento de outras pessoas. Só que a gente deveria utilizar isso como um processo de evolução e crescimento, o que a bruxaria sempre buscou fazer. A bruxa, ela é a marginalizada. Ela é aquela que utilizava do que sabia, do que podia, para poder viver. E nós continuamos marginalizados. Porque, mesmo dentro de um evento ocultista, eu senti minhas práticas atacadas. Eu senti minhas práticas, de novo, marginalizadas. Eu senti que as minhas práticas foram diminuídas. Utilizando do conhecimento, só que não necessariamente colocando ele dentro do que ele é. Então, é por isso que eu decidi falar sobre religiosidade e desenvolvimento da religião moderna. O que é a Wicca, certo? Então, eu começo a questionar vocês. O que é religião? Qual é o propósito e motivo da religião? O básico que todo mundo sabe é o religare. Nós nos encontramos dentro de um processo religioso para que a gente possa se religar e se reconectar a algo que está além de nós, que nós acreditamos existir para além da nossa realidade, certo? Quando Gardner ele decidiu fazer a grande colcha de retalhos dele, ele trouxe isso para a realidade da mesma forma que a gente traz a palavra bruxa, que era pejorativa para fortalecer o nosso cotidiano, como uma ideia de tentar reequilibrar e reorganizar os polos que estavam muito destoantes na época. As mulheres não tinham poder, elas não tinham nada, elas eram sempre submissas. E que loucura, né, naquele período, colocar uma religião onde não só a mulher ela era a grande responsável pelo coven, porque, para quem não sabe, dentro das tradições wiccanianas, o coven ele é da alta sacerdotisa, ou seja, mesmo que exista um alto sacerdote, que ele seja de grande valia, ele pode ser descartado a qualquer momento. Porque a alta sacerdotisa sempre vai ser a regente do coven. Ainda nesse período, e eu falei de trazer para a modernidade, porque eu precisava fazer um disclaimer muito grande, porque a ideia era a gente falar de Wicca em sua construção, mas vou falar de Wicca em sua evolução. A Wicca ela surge na Europa, e aí ela vai para os Estados Unidos. Né? Eu estou dando um salto quântico gigantesco aqui. Quando ela chega nos Estados Unidos, ela se mistura com movimentos muito importantes que estavam rolando na época. E que mexeram não só com a Wicca em si, mas com muitas coisas no nosso mundo, como o movimento feminista, o movimento hippie, dentre outras contraculturas que estavam acontecendo na época, que estavam mexendo, inclusive, com as leis daquele país. E o que acontece, como tudo que existe no mundo se transforma. E quando entra uma tradição e ela se mescla com movimentos sociais, contraculturais, culturais e políticos, ela ganha novos corpos. E, a partir disso, a gente vai começando a entender que a Wicca ela não se torna somente aquela Wicca quadrada de Gardner, muito inspirada nas tradições iniciáticas. Ela cresceu. Ela se tornou algo que era de necessidade quase que pública. E aí eu volto para a ideia de religião. A gente vai entender que uma das coisas que a religião faz é o trato emocional das pessoas. A religião, ela abraça as necessidades de um povo. Ela vai trabalhar rituais de passagem, nascimento, casamento, morte. A Wicca gardneriana não tem no Livro das Sombras rituais de passagem.
comuns. Isso veio depois. A Wicca Gardneriana tem o seu livro das sombras organizado para as práticas que deveriam ser sigilosas apenas para o coven. Mas para a comunidade, isso veio depois. E quando a gente fala de uma religião de bruxaria moderna, né, o paganismo ou qualquer coisa do tipo, religião, religare, pessoas, a gente entra para esse movimento de desenvolvimento. E a gente começa a olhar para a Wicca como algo que passou a ter corpo para além de Gardner. A gente está no evento cheio de criadores. Vários de vocês já escreveram livros, já fizeram cursos, já desenvolveram coisas. Quando você dá o teu conhecimento para uma outra pessoa, ele não é mais teu. Essa pessoa, ela passa a ter um repertório teu, mas com quem ela é, o tempero pessoal. E é isso que aconteceu dentro das tradições de bruxaria. Gardner pegou a colcha de retalhos, organizou o conhecimento dele e deu esse conhecimento para os seus iniciados, que eram pessoas que tinham dores diferentes, vontades diferentes, coisas que queriam realizar diferentes. E então, as tradições se moldaram a partir dessas necessidades. E aí a gente vai ter esses movimentos dentro da Wicca, que são movimentos voltados para a comunidade. A Wicca sai do seio iniciático e passa a ir para o seio popular, para o alimento das pessoas que estavam cansados de uma crença religiosa onde elas não eram necessariamente abraçadas, onde elas não eram necessariamente sagradas, principalmente. Porque, enquanto sacerdote, dentro da minha vivência, uma das principais coisas que a Wicca propõe é encontrar o sagrado dentro de você. É você conseguir ser o reflexo da divindade dentro da realidade. É você amar teu corpo, amar teu sexo, amar tua aparência. É você conseguir exercer através de você a concretização de todos os objetivos que você sente que deve. Isso é religar. Dentro ainda desse propósito, a gente vai continuar olhando as religiões como apoio, por exemplo, à sociedade num sentido de justiça social. Foi desenvolvido nos Estados Unidos leis que conseguiram colocar as práticas de bruxaria e paganismo como algo que não era proibido. Aqui no Brasil, a gente também teve algumas igrejas tentando sancionar leis no Dia das Bruxas, como sendo um dia cristão. E nós tivemos wiccanianos unidos para poder tirar essa lei. Então, a religião ela também serve como um apoio social, num sentido legislativo, onde a gente pode exercer e ser quem nós somos, porque, senão, continuaremos sendo marginalizados. Eu entro agora nas questões de bandeira LGBTQIAPN+, e eu não posso não entrar nesse aspecto, porque foi um dos principais aspectos do meu processo de encontro e conexão com a bruxaria em si. Eu sou um homem gay, e eu cresci numa família cristã, que não contemplava a minha sexualidade. Embora minha mãe seja uma pessoa muito amorosa, a crença religiosa dela dizia que eu era uma falha na Matrix ou era um grande pecado. E eu, como uma pessoa bruxa que sou, decidi que eu não queria acreditar em nada disso, que eu precisaria procurar outras respostas. E dentro da Wicca a gente começa a observar uma coisa que é o ciclo natural das coisas. Quando a gente fala de Wicca, a gente fala de uma religião pautada na natureza. E quando eu falo natureza, eu não falo no matinho ali, no canto, no sítio de alguém. Eu estou falando na natureza quanto um espaço de desenvolvimento social. Eu falo da nossa selva de pedras, eu falo de N outras coisas. Eu falo de natureza mais bruta possível. A gente está nesse processo natural, nós somos animais, nós estamos nesse ambiente. E se a gente fala de uma divindade polar que se apresenta no nosso planeta como algo que entende que tudo que existe, bonito ou feio, é sagrado, então é aí que a gente começa a compreender a sacralidade dentro do processo de transformação das religiosidades. E, principalmente, sobre encontrar o sagrado dentro da bruxaria e entender que a bruxaria ela é um processo que vai para além dessa questão histórica demarcada apenas pela Inquisição ou qualquer coisa que venha antes de invocar um suposto diabo dentro do corpo, mas sobre a reconexão e a volta do domínio de si para com a natureza. Então, a gente vai ter diversas tradições de bruxaria que vão ter filosofias diferenciadas. A gente vai ter a Wicca diânica, que surgiu a partir da ideia dessa reconstrução do que era o feminino,
do reempoderamento das mulheres, sendo no início uma Wicca só para mulheres. Não tinham homens na Wicca jânica tradicional. E essa Wicca jânica também tinha os seus problemas, porque ela não aceitava pessoas trans. E aí? A gente começou a descobrir, através de métodos científicos, N coisas, que não falam só sobre performance de gênero, que falam sobre construção biológica. E aí? Eu excluo essas pessoas? Que tipo de religião pautada na natureza, que busca um reconstrucionismo e uma reconexão, se eu não consigo desenvolver métodos que possam abraçar essas pessoas em suas diferentes necessidades? Então, as outras tradições começaram a surgir. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a Wicca jânica nemorensis, uma Wicca jânica brasileira, pensada para todos os tipos de pessoas e gêneros, onde a gente não tem necessariamente uma hierarquia de grau. O alto sacerdote pode ser o dono do coven, a alta sacerdotisa pode ser a alta sacerdotisa do coven. Não existe uma iniciação cruzada, onde é preciso um homem iniciando uma mulher e vice-versa. Para as pessoas que não se sentiam contempladas ainda assim por uma religião que ela era pautada necessariamente num gênero pensado para a corporeidade sexual, a gente passou a ter outros movimentos de sagrado dentro da Wicca. A gente tem uma Wicca para homens que amam outros homens. A gente tem uma Wicca também baseada para mulheres que amam outras mulheres. A gente vai ter N vertentes wiccanianas e que elas vão continuar surgindo. E eu falo isso porque esse ano nós tivemos também a conferência de Wicca e Espiritualidade da Deusa, onde eu tive o prazer de sentar com a alta sacerdotisa Ruth, que é a alta sacerdotisa do Coven de Brickwood, que é o Coven remanescente de Gardner, o primeiro Coven criado na história. Dentro desse processo, a gente conversou sobre essas questões de gênero e, enfim, desenvolvimento de como faria a bruxaria daqui para frente, né? Porque a ideia é que a gente possa continuar desenvolvendo esses processos e que a gente possa continuar abraçando as pessoas, porque se a gente está buscando por uma crença religiosa que busca reconstruir, se a gente não possibilita os acessos as construções iniciáticas que são pautadas em estudo e exercício, a gente vai novamente marginalizar pessoas. E não é esse o princípio. Vou beber uma água. Deixa eu voltar para a minha pauta. Outra coisa com relação às questões voltadas à tradicionalidade é que dentro do que a gente entende como Wicca, a gente sabe que existe uma construção iniciática. Ela é organizada, ela tem uma estrutura organizada, não só hierárquica, mas de estudo. E dentro desse processo hierárquico e de estudo, que sim, é um processo que vai variar de coven para coven e tradição para tradição, o que não necessariamente um coven de uma linhagem legal seja bom dentro do seu treinamento, porque pessoas são pessoas, sacerdotes são sacerdotes, a ideia iniciática ela não é uma ideia de desvalidação. Não deveria, pelo menos, ser. A gente não tem um sacerdote, uma sacerdotisa, para a gente poder ficar dando carteirada nas pessoas e dizendo quanto eu sei mais ou menos de alguma coisa. Líderes religiosos são líderes religiosos, eles possibilitam o processo de transformação. A Wicca não é como algumas religiões que a gente tem no Brasil, onde a gente sai batendo na porta das pessoas, tentando converter a palavra da deusa. Muito pelo contrário. Nós somos mais intimistas, embora hoje a gente tenha, assim, sacerdotes, sacerdotisas que buscam dialogar sobre suas práticas na internet, que não só isso, como eu disse para vocês, há um movimento de reconstrução, há um movimento de inovação, há um movimento de novas tradições surgindo. E para que essas tradições elas possam surgir sem necessariamente se perder, elas precisam ter um processo iniciático. E eu não acho que existam escolhidos. Eu não acredito nisso. É mais uma marca segregatória, sabe? É mais alguém dizendo que a gente não pode fazer. É mais alguém tentando diminuir novamente o nosso processo de evolução natural. A gente vive num espelhamento de quem vale mais que o outro.
A bruxaria não deveria falar sobre isso. Embora a gente entenda que na natureza existem pessoas que são mais fortes e mais habilidosas, nós somos racionais. A menos que você tenha um prazer implícito em diminuir o outro, do contrário, a gente preza para que toda a sociedade possa crescer e se desenvolver. Inclusive, nesta ideia que eu trago novamente, de trazer novos movimentos e novas tradições. Eu estava conversando agora há pouco com os amigos iniciados também, que já passaram pelos processos wiccanianos e têm seus próprios grupos, sobre a palavra tradicional, que é uma palavra que me arrepia os cabelos. Tradicional de quê? Da onde? Sabe, a gente está falando de filme de vampiro, que tem o primeiro vampiro remanescente, e daí vai trocando sangue. Entendeu? Tradicional de quê? A gente é uma massa misturada, sabe? Nem teste de DNA consegue dizer 100% de onde a gente veio, e a gente vai morrer. O princípio básico do processo da bruxaria é estar com os pés no chão, é entender sua realidade atual, é compreender os ciclos sabáticos em volta de você e perceber que o mundo ele flui numa vibração que você não pode mudar coisas em volta de você, mas você precisa continuar seguindo, sabe? Então, eu não sei quais movimentos wiccanianos a gente encontra em diversos cantos do mundo, mas eu sei que aqui no Brasil, com os nossos iniciados e com os movimentos wiccanianos que vieram para cá, nós prezamos uma cultura linear e viva. E quando eu falo linear, eu não falo em execução necessariamente de poder, mas eu falo sobre uma religião pautada no desenvolvimento natural, que busca pela observação das pessoas e por conectar essas pessoas a um sagrado que é polar. E como um homem gay, hoje eu tento aos poucos cada vez mais desconstruir essa ideia de polar pautado em corpos. Pênis, vagina e outras coisas mais. A ciência evolui, as coisas evoluem e as coisas mudam. Existe polaridade em todos os tipos de coisa, dentro de nós, da nossa realidade. Então, eu acho que o que eu mais queria trazer para vocês é uma desmistificação de algumas questões relacionadas a isso e tirar essa ideia mais envelhecida de alguns processos. Eu acho que, como um sacerdote novo, né, um líder novo na comunidade, busco por essas questões relacionadas ao realinhamento e, principalmente, a abraçar novos movimentos. Como eu disse para vocês, em um diálogo com a Ruth, a gente estava falando sobre esses processos de religiões começarem a morrerem, ordens começarem a morrerem. Se a ideia sempre foi a reconexão com os ciclos naturais e com nós mesmos, com o eu divino alinhado, então nós precisamos manter este trabalho de transferência e entender que nem todas as pessoas querem ser iniciadas e nem precisam. Se a gente está falando de uma religião pautada na natureza, a gente também está falando de movimento, de doação, de entrega. Nem todo mundo precisa ser líder. Tem gente que só quer estar em contato e em conexão. Não é só entrar e fazer feitiço e ritual. Não, tem muito mais que isso. Tem um trabalho de autoapreciação, tem um trabalho de autoobservação, que também pode ser transferido. Não todos os trabalhos iniciáticos, eles precisam existir. Mas, como líderes, a gente precisa também conseguir olhar para a nossa comunidade e para as necessidades que ela tem. Porque, senão, eu estou escrevendo para quem? Para mim? Eu vou morrer. E, por fim, eu começo a falar um pouco sobre cultura, subcultura, enfim, e como a individualidade possibilita que as coisas elas criem corpos únicos. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa própria cultura. Quem já ouviu a Espiral? Gente, é uma música brasileira, wiccaniana, vinda de uma tradição wiccaniana que nasceu do Brasil e que percorre o mundo, que já foi traduzida, que já virou diversas outras muitas coisas e que inspira pessoas a continuar. Nós somos cultura viva.
Nós somos processos de emoção e desenvolvimento. Então, quando eu falo de estrutura religiosa pautada no reconstrucionismo pagão, eu falo sobre a gente continuar fomentando processos criativos e que tenham desenvolvimento para a comunidade em si, porque senão tudo vai morrer e as coisas vão perder o sentido. As coisas que a gente escreve vão ficar ao léu para ninguém. Então, a gente precisa, sim, olhar para as necessidades das pessoas, para as suas dúvidas, para as suas questões e auxiliar uma fomentação criativa linear. Novamente, não falo sobre colocar vozes da minha cabeça. É importante que a gente pesquise, compreenda, entenda o simbolismo original de todas as coisas, para que a gente também não caia no charlatanismo, não caia nessas pessoas que utilizam das dores dos outros para poder, o quê? Tirar dinheiro e outras coisas mais. A busca pela evolução e pelo desenvolvimento, ela tem que ser uma busca responsável. Então, eu acho que era mais isso que eu queria trazer para vocês, sobre essa ideia de natureza, reconstrução, evolução, neopaganismo, e desmistificar algumas coisas, principalmente quando a gente fala de Wicca no Brasil. Eu sou que nem gato, gente. Estou todo embramado. Né? Tan, 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 tan. Se alguém quiser. Alguém tem alguma pergunta? Acredito que tem. Olha lá, pode falar. Eu queria saber, tu falou que a gente está sempre em movimento, a nossa cultura está sempre em movimento. Poderia falar um pouco mais sobre a diferença que a gente tem na Wicca brasileira a partir do momento que ela chega da Europa ou dos Estados Unidos? Como a nossa cultura brasileira influenciou as práticas de Wicca? Quando o Gardner desenvolveu a colcha de retalhos dele, era uma colcha de retalhos completamente engessada, né, cheia de pontos de muitos lugares. Quando ela entra nos Estados Unidos, ela já se mescla com outras culturas e ela passa a ter necessidades e filosofias internas muito específicas. Como eu disse, ela era uma prática em coven, então a gente só tinha os covens. Os livros começaram a sair como uma tentativa de preparar as pessoas para entrar nesses covens. E aí, quando a Wicca se mistura com os movimentos hippie, os movimentos xamânicos, a gente passa a ter rituais abertos em ambientes, espaços públicos. Quando essa Wicca vem para o Brasil, ela vem toda torta, porque ela não chega aqui no Brasil nas mãos de iniciados. Ela vem com o movimento Nova Era. Então, ela vai vir através de revistinhas e com coisas muito cortadas. Então, a gente vai ter o quê? O movimento eclético surgindo no Brasil, principalmente com o livro do Raymond Buckland, onde a gente tem lá no final aquela questão de autoiniciação e tudo mais. Então, a Wicca chega no Brasil com muita gente querendo uma religião que é pautada na natureza, na autoobservação, na apreciação do seu corpo e na realidade que a gente vive, mas a gente não tem sacerdotes que estão aptos a organizar esse processo iniciático. E aí, quando ela chega no Brasil, as pessoas encontram possibilidade de se autoiniciar, mas não tem para quem perguntar, começa a trazer coisas de outros lugares para tentar preencher esses buracos, né? Sendo assim, quando os primeiros iniciados começaram a vir para o Brasil, eles vêm montando espaços de reconexão, como a gente tem aqui em São Paulo, Museu de Bruxaria, que é organizado pelo Claudinei Prieto, onde realizam-se rituais gratuitos todos os finais de semana, não só como uma maneira de saudar novamente essa religião da deusa, mas também como um modo de conseguir reorganizar e realinhar as práticas. Então, vieram para cá práticas mais confusas do que elas já né, de alguma maneira eram, mas elas vieram e se tornaram aqui no Brasil práticas mais próximas, práticas de conexão. Por isso que eu falo sobre essa evolução. A gente sai de uma ideia wiccaniana tradicional, que só é pautada em covens, para um conjunto de práticas neopagãs que possibilitam que pessoas não iniciadas se conectem com os deuses. Então, a gente vai ter a função sacerdotal, que é, sim, pautada dentro dos covens, onde a gente vai ter os covens responsáveis, sacerdotes, sacerdotisas responsáveis, trabalho iniciático, mas que também tem para a comunidade movimentos de desenvolvimento, porque é uma religião. E religião, ela não é para ser algo
puramente fechado, senão seria uma seita, né? Então, a gente está falando de conexão com o todo. Imagina. Presente. Ó, gente, presente da Caixa de Pandora, dos Mistérios do Baralho. Como vocês já sabem, para cada palestrante. E mais o... Para eu brilhar mais um pouquinho. Pois é. Qual que é esse baralho que você escolheu? Baralho das bruxas. O baralho das bruxas. Cédric, eu acredito que eu falo em nome de todos aqui presentes e estava no chat também, e as pessoas comentando. E assim, eu acho que dá para resumir, né, se é que é possível resumir a sua palestra e a sua abordagem com um trecho que virou meme aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, não sei se vocês lembram daquele filme Velozes e Furiosos, quando ele diz, aqui é Brasil. Então, realmente, a abordagem que você deu, é muito interessante falarmos de coxa de retalhos num país como o nosso, que é completamente retalhado em termos de diferentes culturas, povos, pessoas, formas de viver, de pensar e de sentir. Então, acho que essa mudança que você teve na abordagem foi muito feliz, porque ela contemplou aquilo que nós viemos buscar. Nós costumamos encontrar no palestrante, muitas vezes no líder religioso, a figura idolatrada, a figura do Messias, a figura de quem nós vamos nos guiar. E aí você vem e entrega que o iluminado só existe muitas vezes na cabeça do próprio iluminado. Então, eu quero te agradecer e tenho certeza que você estará muito mais vezes aqui conosco. Obrigado.